Como a divina providência foi capaz de transformar a forma como eu me visto e também as roupas do meu guarda-roupas. E é capaz de transformar a sua vida também. Aê, santidade, a paz de Cristo no seu coração. Deus te abençoe. Está começando mais um vídeo da playlist Vestuário e Espiritualidade. Acabei de chegar de missão, estava lá em Salinas, no norte de Minas, e eu encontrei muitos que acompanham aqui o canal, muitas santidades. Quando eu falo, ei, santidade, sempre aparece a galera lá no meio, né? Uma delas gravou um testemunho para mim que tocou muito meu coração. É a Maíra, eu vou deixar aí para você acompanhar o testemunho dela, e ela está falando dessa mudança que começa aqui dentro e que acaba transparecendo também na nossa forma de se vestir, de se portar. Olha que lindo o testemunho dela que ela tá dando aqui com o canal, conta. Gente, quem conhece Maíra, todo mundo sabe que eu andava com as roupas assim que era o fim. Aí eu assisti uma pregação de Ana que ela dizia que uma mulher, para ser bonita, ela não precisa se mostrar, ela precisa mostrar a beleza interior que vem de Jesus. Isso. E isso parece que era feito pra mim. E desde essa pregação, quem me segue sabe, eu doei todas as minhas roupas. Assim, foi radical. Foi radical. É de dentro para fora, né, minha filha? Deus muda o nosso coração aqui dentro e aí a nossa aparência muda também para agradar a Deus, E vai mudando agradar tudo. o outro e também a nós mesmos, né? Porque a gente também tem que se agradar também, né? Isso aí. Ó, testemunho dela. Ah, e não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Um beijo para você, santidade. Que bom foi te conhecer. E tantas santidades que a gente vai encontrando. Isso também aconteceu comigo, gente. Eu me lembro que antes do meu caminho de conversão, antes de começar essa caminhada de conversão, que dura a vida toda, né? A nossa conversão dura a vida toda. Mas antes de começar esse caminho, eu me lembro que eu não me importava muito com a forma como eu me vestia, eu não estava nem aí. Eu não era desse tipo de pessoa que dizia assim, eu vou usar a barriga de fora para sensualizar. Não era assim não, viu, gente? Mas era algo que estava ali incutido na cultura, ao meu redor. Eu não me atentava com isso. Então eu me lembro que ao usar uma blusa tomara que caia, mostrando, né, com um decote muito aparecendo tudo, aparecendo o corpo, ou então uma roupa mais justa ou mais transparente. Enfim, quando eu usava uma roupa que não condizia com a minha fé, eu não me importava muito porque a minha fé não estava solidificada. Era aquela época da minha adolescência onde eu ainda ia na igreja porque minha mãe mandava, porque minha mãe achava que eu tinha que ir, sabe? Aquele tempo da sua vida em que você vai aos sacramentos porque alguém mandou, porque é conveniente, ou porque você acha que está na moda, enfim. Até que você tenha um encontro pessoal com Cristo. Na minha vida isso aconteceu ali entre os meus 11 e 12 anos, no encontro da minha paróquia, num final de semana, de tanto que a minha mãe insistiu, né, de que eu fosse lá. E depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu me lembro que cantava na noite, a minha mãe tinha uma casa de música ao vivo, e depois daquele momento ali, quando eu cantei, as pessoas estavam todas cantando, louvando a Deus, a única música que eu sabia cantar de igreja, Obrigado, Senhor. Eu lembro que alguma coisa, uma chave girou aqui no meu coração, uma porta foi aberta, que até então estava fechada. E eu disse, nunca mais eu quero cantar esse tipo de música. Foi a primeira coisa que eu tirei da minha vida. Depois foram as roupas. E esse processo foi longo, não foi rapidinho não. Alguns anos depois, eu tinha os meus 14 anos, eu fiz um seminário de vida no Espírito, também por insistência da minha mãe. E lá, depois de viver a experiência do batismo no Espírito Santo, eu comecei a ter muita sede da palavra de Deus, de fazer estudo bíblico. Foi aí que eu conheci, através da minha mãe, o método A Bíblia no meu dia a dia, para estudar a Bíblia com o método do Padre Jonas todos os dias. Foi aí que eu comecei a rezar o rosário por necessidade. Até então, eu já tinha feito parte da Legião de Maria e eu já sabia rezar o rosário. Eu ia toda semana porque a minha mãe falava, você tem que ir, aquela coisa, né, de mãe. Porém, depois do batismo no Espírito Santo, eu comecei a ter sede de meditar nos mistérios da paixão, vida e morte e ressurreição de Jesus que estavam ali no rosário. Então eu rezava porque eu precisava. Eu passei a fazer adoração, ia à igreja, até mesmo quando estava fechado, eu pegava a chave da capela e ia para lá. Passava a tarde todinha, de domingão, assim, sabe? Ao invés de ficar esparramada no sofá, eu ia para a capela, adorar Jesus. Isso foi o resultado do batismo no Espírito Santo dentro de mim. Quando eu comecei a dar esses passos, comungar além do domingo, buscar missas durante a semana, rezar, estudar a palavra de Deus, confessar com frequência, com mais frequência,
À medida que eu fui dando esses passos, eu comecei a me incomodar com a forma como eu me vestia. Até então, por mais que as pessoas falassem uma coisa ou outra, eu ficava chateada, ficava zangada e não entendia a necessidade. Porém, quando o meu interior mudou, quando eu passei a alimentar a minha vida interior, a minha vida de oração, quando eu passei a ter mais frequência na minha vida sacramental, a estar mais presente nos sacramentos, começou a me incomodar aquela calça justa demais, aquela barriga de fora, aquele short curto demais. Aquilo começou a me incomodar e eu comecei a mudar. Comecei a me transformando. E é impressionante como quando a gente diz eu quero mudar, a Divina Providência vem em nosso encontro. Foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Ainda na volta dessa missão de Salinas, eu encontrei uma irmã que eu sempre a menciono por aqui, porém eu nunca falo o nome dela, por causa da situação. Mas ela até falou comigo assim, olha Ana, a gente vai precisar gravar esse vídeo juntas. Ela entrou comigo na comunidade Canção Nova e quando a gente entra na Canção Nova, a gente traz junto com a nossa bagagem uma canetinha de escrever em tecido. A gente escreve o nosso nome na etiqueta das roupas, na beirinha da bainha, sabe? Porque geralmente numa casa grande, nessa época nós morávamos numa casa com quase 100 pessoas, tem uma equipe que lava a nossa roupa, porque nós trabalhamos o dia inteiro. Nessa época a gente entrava na Canção Nova, ficava em Cachoeira Paulista e já ia para os setores de trabalho. Então uma pessoa cuidava das nossas roupas, tinha uma equipe que ia lá lavar, uma lavanderia. E no fim do dia, hoje é dia de pegar as roupas na lavanderia, tinha escala, né? E a gente ia lá para pegar as nossas roupas e separar pelos montinhos assim, de acordo com o nome que a gente encontrava escrito na roupa. E essa irmã, quando veio, ela tinha umas calças muito justas. Sabe aquelas calças stretch? Não era uma calça skinny comum, era uma calça super grudada. E ela tinha muita calça assim. E para ela isso ainda era normal. Mas bastou que ela viesse para a comunidade para que essas calças se perdessem na lavanderia. Gente, parecia uma coisa projetada, mas não era. Apenas era tanta roupa que as calças dela foram sumindo, apesar de estarem com o nome. E ela foi ficando desesperada. Semana após semana eu me lembro de ir na lavanderia com aquela irmã e não encontrar uma das roupas dela, uma das calças dela, aquela calça mais justa. Era sempre assim, as mais justinhas, sabe? Iam sumindo. Com o passar das semanas, ela começou a entender que era um mover da providência na vida dela. Porque a providência divina age quando dá e quando tira também. E ela começou a rezar. Então, Divina Providência, se você acha que minhas calças estão muito justas e que eu preciso trocá-las, então agora eu preciso ganhar roupas novas, porque eu já não tenho mais como me vestir para ir para o trabalho. Ela trabalhava na TV Canção Nova e eu me lembro de que ela começou a ganhar, mesmo sem dizer nada para ninguém. Ela começou a ganhar, um casal mandava uma calça para ela. E era sempre assim, a calça, a saia da parte de baixo, sabe? Uma roupa, alguém mandava um conjunto. E eram roupas muito elegantes que ela ia ganhando. Ou ela passava no Bazar da Canção Nova, encontrava algo, chegou calças novas lá no Bazar da Canção Nova. Ela ia lá e aí tava lá uma calça do tamanho dela. Uma roupa bonita e elegante do tamanho dela. E ela começou, a partir daquele momento, a se vestir completamente diferente da forma como ela veio para a comunidade. Foi a Divina Providência que foi modelando o guarda-roupas daquela irmã. E ela passou a ser uma das mulheres mais elegantes da Canção Nova. Impressionante. Assim também foi acontecendo comigo. A Divina Providência foi mudando. Nessa mesma época, eu me lembro que nós morávamos numa casa, né? Como eu já falei, com quase 100 pessoas. E uma das formadoras, a Neidinha, um beijo para a Neidinha que está lá na Canção Nova dos Estados Unidos. A Neidinha falou assim, olha, ela deu testemunho, né, sobre o Retiro da Boa Morte. Todos os meses nós fazemos o Retiro da Boa Morte, eu vou ensinar vocês como é que faz. Você vai entrar lá no seu guarda-roupas, vai tirar as coisas que não te condizem mais, tal. Seguida também de um dia de contrição, de confissão, de pedir perdão para quem você precisa pedir e tal. E aí você vai lá também e tira aquela peça que para você é uma peça que tem um valor sentimental. E ela foi testemunhando que à medida em que ela ia tirando, mais ela ia ganhando. E eu achei aquilo uma coisa tão difícil, meu Deus do céu, porque eu não era rica quando eu vim para a Canção Nova, eu não tinha muitas roupas. E quando eu subi para o meu quarto, depois daquela formação,
e eu precisava tirar alguma roupa. Eu me lembro que a minha irmã de quarto, a Cris Viana, aliás, ela sempre acompanha aqui o canal, Cris, saudade de você. A Cris Viana disse, vamos tirar, e a Divina Providência vai agir. Eu disse, Cris, você é doida, Cris? Não vou fazer isso não. Eu tenho roupa faltando no meu guarda-roupa, não tem sobrando, é o contrário, essa mulher aí, ó, tá. Ela falou, Ana, vamos fazer a experiência. Vamos tirar uma que a gente gosta. Aí eu disse, ai. Tá bom, Cris, vamos. E eu me lembro de ter tirado uma calça assim que eu gostava muito. E não passou muito tempo sem você dizer, você não precisa ficar dizendo as coisas para as outras pessoas, sabe? Sem eu dizer, eu fui ganhando. Aparecia alguém aqui na Canção Nova que doava, aparecia uma irmã, tô me desfazendo, acho que cabe em você, sabe? É sem você dizer nada. Eu fui ganhando peças melhores do que aquelas que eu dava. E já tem 24 anos, esse ano completarei 24 anos que estou na Canção Nova, e 24 anos que todos os meses eu vivo essa experiência. Gente, é algo impressionante mesmo. É a ação da Divina Providência. Só que primeiro, a gente precisa dar o passo de fé. É um passo de fé mesmo, porque eu imagino que, como eu, a maioria aqui não é rica. Você não tem, aliás, eu sou pobre, né, gente? A maioria aqui também a maioria também não tem como ficar comprando roupa toda hora, não. Pois você vai ver como que a Divina Providência vai agir na sua vida de um jeito como você nunca podia imaginar. Em pouco tempo de Canção Nova, eu já tinha as peças do meu guarda-roupas muito melhores do que eu poderia comprar antes de vir para a Canção Nova. E eu sei que muitos dos meus irmãos também podem testemunhar isso. A Divina Providência age não só naquilo que a gente pode tocar, não só no palpável, não. Age também na nossa vida, dando e tirando. Eu aprendi com o Padre Jonas que muitas vezes, quando a gente acaba reclamando de algo que está faltando, a gente precisa louvar, porque é a ação da Divina Providência. Se está tirando, é porque tem um outro caminho para você. Se essa porta se fecha, é porque a Divina Providência quer que você vá por outro lugar, quer que você conheça outras pessoas, quer que você esteja em outros lugares, não onde você planejou. Isso é ter um coração pobre, um coração desapegado de si mesmo e apegado na vontade de Deus. É mesmo assim, um salto no escuro. A gente não sabe, a gente precisa dar o passo e não tem chão à nossa frente, mas Deus nos chama a continuar caminhando. Eu estou trazendo aqui o exemplo de uma peça de roupa, de um guarda-roupas. E é isso mesmo, vocês podem, quem acompanha aqui os vídeos da nossa playlist, quem acompanha os vídeos de Retiro da Boa Morte, sabe do que eu estou falando. Eu não me visto mal não, viu gente? Eu me visto muito melhor do que quando eu vim para a comunidade Canção Nova. Mas o vestuário é só um sinal externo de uma disposição interna. Que disposição é essa? De caminhar com Deus. Quando você se dispõe a caminhar com Deus, a estar estreitado ali com Deus nas suas escolhas diárias, dando prioridade de tempo a Deus todos os dias na sua vida, você vai ver a Divina Providência se abrir não só na forma de se vestir, mas também com as pessoas que ela vai trazer para a sua vida, que a Divina Providência vai trazer para a sua vida, com as situações que você nem esperava, porque simplesmente você decidiu dar um passo de fé. Depois você vai vir testemunhar. Eu fiquei muito surpresa quando no aeroporto eu encontrei com essa irmã, que a gente já não se encontrava há muito tempo. E eu disse para ela, olha, eu sempre conto essa história de quando você perdeu todas as suas calças quando chegamos na comunidade Canção Nova. E ela riu, eu falei, eu nunca conto seu nome por causa da situação, né? Algo muito íntimo. Ela falou, Ana, nós vamos organizar um momento para estarmos juntas e gravar um vídeo testemunhando isso. Então, espere que a Divina Providência providencie um momento para eu estar junto com essa irmã e trazer esse vídeo aqui no canal, que vai ser uma alegria muito grande. Mas eu espero que hoje já, através do meu testemunho, através do testemunho da Maíra, que você também tenha essa decisão de confiar na Divina Providência e saber que ela rege tudo em nossas vidas. Dá esse passo de fé. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo carinho comigo, tantas santidades que eu encontrei aí em Salinas, Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho, viu? E que Deus abençoe. Já tô com saudade. Um beijo no coração. Tchau, tchau.